Shalom Adonai, povo de Deus! Hoje nós iremos aprender sobre a paractologia, estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Amém. Para a gente poder estar começando nesta manhã, a gente primeiro vamos fazer uma oração por todos nós, não somente por vocês, mas também pela gente, amém? Grande nosso Deus, soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, meu Deus, que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, falar com o seu povo, Pai, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai, abrindo o intelecto, ó Pai, Senhor, de cada um, Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, penetrando, ó Pai, no coração, Pai, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, e transformando a vida de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos, amém. Olha só, isso vamos dizer sobre a disciplina que estuda sobre o Espírito Santo de Deus esta manhã, né? Porque muitas pessoas têm vindo falado que é do Espírito, mas têm enganado a muitos, amém? Enquanto o pastor vai abrindo lá em João 14, 26, eu só quero falar um pouquinho para vocês dessa disciplina que estuda sobre o Espírito Santo. Ela também tem um termo extraído do vocabulário grego, que quer dizer paráctros, quer dizer estudo sobre o Espírito Santo, que nós vamos aqui, que é traduzido é advogado, né? Porque ele é o nosso advogado perante o Pai, amém? A gente vai estar lendo João 14, 26. Amém, irmãos? Venha comigo no Evangelho de João, capítulo 14, seu versículo 26, que irá dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? É interessante, igreja, que quando a gente fala em Espírito Santo, aqui Jesus ele tem dito que ele ia nos enviar um novo Consolador. Quando Jesus fosse para o Pai, o novo Consolador viria sobre nós. A Bíblia vai nos dizer também, lá no livro de Atos 2, quando desce o Espírito Santo, né? E para a gente poder entender, ali eles falavam em línguas repartidas, cada um falava na sua própria língua. Então, por que nós estamos nesse estudo profundo do Espírito Santo hoje com vocês? É Ele que nos consola, é ele que tem cuidado, é Ele que nos guia. Então, a gente aprender a viver conforme o Espírito quer que a gente viva, né? Acabei de dizer que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso advogado perante Deus. Ele vai te auxiliar como você deve andar com Ele, como você deve fazer perante Ele, né? Jesus, depois que Jesus ele foi para aquela cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus demorou quanto tempo para subir ao céu, pastor Felipe? Jesus esteve conosco 40 dias na terra. Então, esses 40 dias, Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus estava preparando para algo que viria, que é o Espírito Santo de Deus, né? Eu estou falando um pouquinho a minha visão sobre o Espírito Santo. Já o pastor Felipe também vai falar um pouquinho a visão dele sobre o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós estamos falando desse estudo, do nosso advogado, que é o Espírito Santo de Deus, né? Ele veio também para que nós possamos não somente estar dentro da igreja, sentir ali a presença do Espírito Santo. Eu estava explicando esses dias, eu quero explicar também para os irmãos que o batismo é um só. Amém, pastor? Amém. Você foi batizado uma vez, você não será batizado de novo. Depois vai vir sobre mim, sobre você, a virtude do Espírito, aonde o Espírito vai estar nos guiando com a sua virtude. Isso daí vai acontecer várias vezes. Vai acontecer quando você estiver na escola, quando você estiver no teu trabalho. A virtude do Senhor vai estar te alcançando. Isso vai ser aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? O pastor Felipe vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, a visão dele com o Espírito Santo nesta manhã. Amém? Então, a passagem a qual eu li fala sobre o Espírito Santo, que o Pai enviou o Espírito Santo através, né, de Jesus. Jesus, quando ele foi morto e ressuscitado, Jesus ele disse que deixaria o Consolador, né, que é o Espírito Santo, para que nos consolassem, para que nos guiassem, né, para instruir a gente ao caminho que devemos andar. Então, o Espírito Santo, o que faz a separação de mim e do Espírito Santo? São as nossas iniquidades, que vai dizer, né, em Isaías fala, que os nossos pecados é que faz divisão entre mim e o Senhor. Então, o que entristece o Senhor Jesus, muitas das vezes, é os nossos pecados que faz separação. Mas o Espírito Santo também, ele é conhecido como nosso mentor, e também ele tem ciúmes de nós, porque ele quer a gente andando constantemente com ele. E o que vai fazer com que a gente não ande mais com o Espírito Santo somos nós mesmos. Nós vamos ser culpados. Então a gente tem que buscar, a gente tem que orar, tem que perseverar. Então aqui Jesus ele deixou, né, o Espírito Santo
para que guiasse a gente e conduzia a gente, o que deve e o que não deve fazer, né? Então, irmãos, não perca a esse Espírito Santo. Se você desceu as águas, você já foi selado. O pacto com Cristo já foi selado. Então você tem que o quê? Perseverar para que você não venha perder o Espírito Santo. A gente vai ver que quando Davi ele peca, o que ele fala para Natã? Ele fala: me tira tudo, só não tira a tua presença. O que vale mais? Vale mais a presença do Senhor Jesus do que as coisas materiais, as coisas terrenas, né? O pecado não vale. O que vale mais pra gente é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho. A Bíblia vai dizer que Jesus, mais ou menos uns 2.000 anos, andou na Terra, correto? Sim, Faz 2.000 anos atrás, tudo isso. Só que 1.500 anos, o Espírito Santo ficou 500 anos sem falar conosco, né? A presença do Senhor ficou ali 500 anos. A gente vai até na Bíblia, porque a Bíblia, depois que ela foi escrita, os apóstolos foram morrendo um atrás do outro. É como se nós tivéssemos cessado, até que o Espírito voltou a falar conosco, né? Mas olha só, 500 anos, eu fico imaginando 500 anos sem sentir a presença, sem ouvir a voz do Senhor, sem falar com o Senhor. Isso aí se fala no ano do paganismo, né? Quando entrou o ano pagão na Terra. Mas olha só como o Senhor é misericordioso. Hoje ele voltou a falar conosco. Eu vou ser bem breve agora. A gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo. Qual é a atuação do Espírito Santo na história? Na nossa história, por exemplo, da igreja protestante deste momento. Nós vamos entender que ele atua nos homens de maneiras diferentes. Em alguns, ele vai chegar somente com uma alegria, né? A gente vai sentir a presença, vamos chorar, vamos rir. Outros vão falar em línguas estranhas. Porém, as línguas estranhas não é para todos. Eu gosto muito de falar sobre isso, pastor, porque as pessoas elas não entendem que a língua estranha não é para todos, tá bem? Sim, amém. Os dons espirituais. O Espírito Santo continua distribuindo dons. Ele ainda distribui dons nos dias de hoje para os teus filhos, né? Exatamente. Esses dons, para cada um vai ser de uma maneira diferente. Nós também entendemos que tem os dons ministeriais, né, que é o dom de ministério. Uns são chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para bispos, e assim por diante. Isso são os dons ministeriais. Cada um vai ter o seu dom de ministério. O fruto do Espírito Santo, como eu tinha dito lá no começo, é a virtude do Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida. O fruto do Espírito Santo, ele também é constituído para todos nós, ele é distribuído para todos nós. Nós temos o fruto do Espírito. Ser bondoso um com o outro, isso já é um fruto. Cuidar das viúvas é um fruto. A temperança, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, tudo é fruto do Espírito. Amém? Então são coisas que nós precisamos ter do Espírito Santo de Deus, né? Que nós possamos viver mais no Espírito e menos na carne neste momento. A pessoa do Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Nós sabemos que a Trindade é formada por três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No início, ele já estava lá, na criação de tudo. Sim. A Bíblia vai dizer que quando Jesus também foi para o deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele também estava com Jesus. E a gente vai entender que lá em Apocalipse o Espírito também está ali. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa nessa manhã, nesta tarde, nesta noite. Vai chegar um momento que nós não vamos mais ter o Espírito Santo conosco. Então, que a gente possa hoje dar o nosso melhor, que a gente possa hoje cuidar dessa virtude que Deus tem na minha e na sua vida. Que nós possamos entender os frutos que o Espírito tem para nós. Amém? A conclusão de tudo isso, o pastor vai estar lendo para você poder estar entendendo, amém? Amém? O dia de Pentecoste marcou o raiar de um novo dia, as revelações entre o Espírito Santo com a humanidade. Ele veio para habitar na igreja. Todo o trabalho eficaz que a igreja tem feito é realizado no poder do Espírito Santo. Amém? Esse é o poder que eu e você queremos ter. Espero que vocês tenham entendido. Aqui nós deixamos a nossa paz para cada um de vocês. Shalom, Adonai, que Deus possa abençoar, que o Eterno abençoe tremendamente a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Felipe e a Bispa Letícia.